É isso aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Resultados IRF. Aqui nós entrevistamos alunos e alunas que se inseriram no mercado da consultoria ambiental, trabalhando com fauna, depois de aplicar o mecanismo IRF. Eu sou Leonardo Schwab, médico veterinário e consultor de fauna. E eu sou o Renato Gaiga, biólogo, consultor de fauna, e juntos nós somos os criadores do mecanismo IRF. E hoje temos a presença ilustre da nossa aluna Marcela Guerra. Já já vou passar a palavra para ela, mas antes eu queria te agradecer, Marcela, por ter topado bater esse papo com a gente. Você pode ter certeza que essa conversa aqui vai ser inspiradora para muita gente. E é um dos momentos mais felizes para o Léo, para mim, para toda a Biotrópica, porque é um momento de comemoração, quando uma aluna ou aluno consegue aí uma oportunidade para trabalhar com fauna no mercado e entende o mecanismo IRF e sabe que daqui para frente é só aplicar o método que as oportunidades elas vão surgir. E Marcela, para a gente validar esse bate-papo da nossa série Resultados IRF, eu preciso te fazer duas perguntas bem rápidas. A primeira é a seguinte: você conseguiu uma oportunidade para trabalhar com resgate de fauna depois de aplicar o mecanismo IRF? Sim, 100% mecanismo IRF. Que Depois de tentar massa! um ano do meu jeito, em um mês eu consegui através do mecanismo. Olha, então você já até adiantou a segunda pergunta, porque a segunda pergunta era exatamente essa: depois de quanto tempo você conseguiu essa oportunidade para trabalhar com resgate? 1 mês e 7 dias. 1 mês e sete Exatamente. dias. Que bacana. Então tá validado. Agora é o Léo que vai trocar uma ideia com você. E aí, Marcela, tudo bem? 7 dias, né? Contados, então. Contados, contados. Eu assustei com a rapidez do resultado. Eu até olhei para conferir. Muito bom. Eu lembro de você ter me mandado, né? Ô, Léo, essa mensagem aqui, como é que eu faço? Você mandou no grupo lá também, né? E tal. Agora, eu queria que você compartilhasse um pouquinho da tua história com a gente e com quem está vendo a gente aí agora um pouquinho. Então, meu nome é Marcela, né? Eu sou do sul de Minas também. Sou de Boa Esperança. Morei em BH, moro, né? Tenho uma sede lá porque eu fiz biologia na PUC, sou bióloga. Trabalhei um pouco com licenciamento ambiental a nível de estado, a nível de município na minha cidade natal e também como consultora de fauna. Em 2019, teve uma grande demanda de biólogos para o estado, né? Devido ao acontecimento das barragens e tal. Então, eu iniciei no resgate de fauna através de uma indicação de uma amiga minha. Meu primeiro trabalho com fauna foi em Brumadinho, no incidente, né, de rompimento da barragem. E depois de Brumadinho, eu fui para Macacos, que também lá estava tendo descomissionamento de uma das barragens lá que estava com perigo, né, de ter o mesmo problema. E depois, em 2020, eu fiquei completamente parada por algum tempo. Eu pensei que fosse por conta da pandemia, eu me confortei, falei assim, eu não vou ser diferente de todo mundo, tá todo mundo desempregado, deve ser isso. Aí eu comecei a ver que não, tinham profissionais atuando. E eu mesmo com indicação de profissionais que já trabalharam comigo, não estava conseguindo me inserir, eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada comigo. Depois veio uma cobrança da minha família, especificamente do meu pai, falando que eu deveria sair do curso, mais ou menos na época do Dia dos Pais que eu encontrei assim. Para de mexer com isso não dá futuro. Acho que, né, vocês já devem ter escutado isso. Eu abro um negócio para você aqui na cidade. Aí eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, eu sou tão boa no que eu faço. Eu amo biologia, tá? Acho que quem trabalha com fauna faz porque gosta, né? Porque é uma loucura o resgate. E ele falou, e eu falou, você já está chegando numa idade, você não tem retorno, você não tem
estabilidade, é uma hora de você pensar, de você parar e ver o que você vai fazer da sua vida. Eu falei, meu Deus, não vou, ainda não vou desistir. Aí eu falei assim, eu vou me dar até o final do ano para procurar, porque realmente eu estou precisando tomar um rumo na vida. E procurando oportunidade. Eu já segui a Biotrópica há algum tempo, mas pelas fotos de animais, nunca pelo mecanismo. Quando vocês falavam do mecanismo, pulava as histórias. Aí eu peguei, vi em alguma das redes sociais o Missão de Fauna. Aí eu olhei, eu também, por outro lado, estava estudando, né? Estava fazendo cursos online, não estava gastando especificamente, e o Missão era gratuito e tinha certificado. Eu falei, eu não vou perder nada se eu fizer esse curso. E eu fui olhando as coisas que o Léo falava, que o Renato falava, um pouco de dicas do Missão eu já fui aplicando e o negócio já foi fluindo. Eu falei, meu Deus, eu vou precisar fazer o negócio completo. Eu vou precisar entrar para o mecanismo, para a vida. E já sem dinheiro, eu lembro de uma chamada do Léo assim: se você está sem dinheiro, aí que você tem que dar um jeito de fazer esse curso, porque formado, graduado, era para você ter dinheiro. Parece que tudo que vocês falavam assim se encaixava para mim. Uma chamada do Renato falando que não precisava fazer parte de panelinha. Eu, olha, porque eu nunca pedi para mim de cara, mas sempre me indicavam. Me indicaram para Brumadinho, aí as pessoas que trabalharam lá comigo me indicou para Macacos, aí elas tentavam me indicar para outros serviços e não estava fluindo. E me pareceu que a consultoria você só entrava com indicação, porque comigo foi assim, em duas. Aí o Renato falou: você não precisa fazer parte de uma panelinha. Eu, ó. Aí eu fui ficando cada vez mais curiosa, curiosa. Aí eu peguei, não tinha dinheiro, aí eu falei, mas eu vou dar um jeito. Conversei com o financeiro, passaram de uma maneira que se encaixou de eu pagar na época. E depois meu único arrependimento foi os stories que eu pulei na época. Não foi não ter feito mais cedo, porque eu estava completamente desatualizada da forma que funciona as coisas hoje. E o curso me entregou muito mais do que prometeu. Isso também foi, assim, uma surpresa. Foi muito mais. É muito completo. A parte de direção é uma coisa que, mesmo já tendo dirigido, eu tinha algumas dúvidas. A parte de relacionamento pessoal me fez amadurecer bastante, ter uma postura melhor. Tudo. Conversa. Hoje eu sou uma outra Marcela. Uau! Após o mecanismo e continuo aplicando o mecanismo mesmo já estando, né, recolocada. Marcela, muito bom, assim, tudo que você trouxe é um feedback para a gente, até para a gente entender se realmente o que a gente está falando faz sentido, né? E você trouxe isso muito bem. E eu queria entender uma coisa, assim, para ficar mais clara para mim. Qual era a tua maior dificuldade, se é que tem, se consegue elencar a maior, ou as dificuldades que você tinha antes de você conhecer o mecanismo IRF? Entender onde que eu estava errando. Você achava que a culpa era sua, ou não? Ué, comecei, porque eu tinha um currículo bom. Trabalho desde 2015. Tem CR Bio ativo desde 2015. Entendo um pouco de licenciamento. Tem experiência na área. Tinha experiência com fauna. Fiz 2 trabalhos de grande visibilidade. Tinha contatos, porque eu fiz contatos nesses 2 trabalhos. Eu falei, mas o que mais que eu preciso na hora de mandar um currículo para uma empresa? Tinha vaga que eu me encaixava em todos os requisitos, de A a Z. Tudo que exigia na vaga, eu já tinha feito.
Aí falava assim, se você passar para a segunda etapa, mandamos um retorno até sexta-feira. E eu não recebi o retorno. Eu estava tão doida que eu comecei a pensar que as vagas eram mentirosas, que eles só postavam, mas que na verdade não estava contratando era ninguém, porque eu falei, gente, mas eu não precisava nem ser contratada, mas pelo menos passar para a primeira fase, eu tinha que ter passado. Aí minha dificuldade era entender o que eu estava fazendo de errado. Tenho um relacionamento bom com as pessoas que eu trabalho, tanto que eu sou indicada de um serviço para outro, e mesmo assim fiquei um ano parada. Aí Ô, eu falei, é alguma coisa de errado que eu estou fazendo. Aí eu puxei a responsabilidade para mim. Falei, não vamos culpar a pandemia, não vamos culpar a situação do país, não vamos culpar a crise, porque tem gente no mercado. Eu vejo fotos de colegas meus. É o que é que eu estou fazendo? E é o trabalho, como vocês muito divulgam, que mais contrata biólogos veterinários no país. Então, o erro é a forma de procurar emprego. Porque currículo eu tinha, experiência eu tinha, formação eu tinha. Então, o erro estava comigo. Foi um dos motivos que me fez entrar no mecanismo também, descobrir o que é que eu estava fazendo, que não estava encaixando. ô Marcelo, a gente, né, de vez em, é muito difícil nós, como seres humanos, mostrarmos os bastidores, né? Geralmente a gente está vendo ali, cada um posta o que quiser na rede social, geralmente as pessoas postam o palco, né? Ou quando está sorrindo, quando está tudo bem. Eu já passei alguns momentos assim bem tensos assim na minha vida, bem difíceis, realmente de falência toda, tudo que você possa imaginar de profissional, financeira, falência emocional, tudo isso foi em 2017. E eu consigo me lembrar exatamente como que eu me sentia naquela época, né? Sentimento é uma coisa que marca, que fica, né? Às vezes você nem lembra da briga que você teve com a pessoa, mas você se lembra como que você se sentiu com aquilo. E aí eu queria te fazer essa pergunta, se você quiser ficar à vontade para responder, como que você estava se sentindo nessa época, antes de conhecer o mecanismo? Frustrada. Ainda mais depois de ter tanta cobrança em casa. Como filha mais velha, minhas irmãs saindo para trabalhar e eu lá, completamente frustrada com tudo que eu investi na faculdade, não estava dando retorno. Frustração. Era exatamente o que eu estava sentindo. Todos os dias eram iguais, todos os dias dentro de casa. Aí começa a não responder, não ter resultado, não aparecer nada, e vai passando o tempo, desespero. Um ano Frustração, longo, né? um ano longo, que me rendeu. Esse vai ficar marcado igual o seu 2017. Verdade. E vem cá, como é que o mecanismo chegou para você? Como é que você conheceu o mecanismo RF? Foi através da rede social de vocês, do LinkedIn, que Ah, foi o alguém me LinkedIn. marcou no Missão, não lembro quem, e eu vi lá que era gratuito, teria certificado, igual eu falei, e apesar de não estar trabalhando, eu estava tentando me especializar, estudar, o que eu não estava podendo gastar com curso, mas o que eu podia eu fazia. E eu fui fazer. Fui fazer e encaixou com o momento que eu estava passando. Muito bom, que Muito a maneiro, né? sério. Vi todos os depoimentos, vi do início ao fim, e não foi pelo certificado, foi realmente pelo título, missão, consultor de fauna no Brasil. Eu falei, alguma coisa ali vai me agregar. E foi e mudou, porque eu mudei minha postura para o resto da vida. Maneiro, né? E depois você fez aniversário no campo, mas depois a gente vai trocar uma ideia sobre isso aí. Deixa eu te fazer outra pergunta, porque eu já vi que você é uma pessoa decidida, né? Você tirou o peso das costas do mundo, né? De tudo que é externo e trouxe a responsabilidade para você. Agora, você se lembra o exato porquê de você ter dado esse voto de confiança para a gente? Porque eu já seguia vocês na Biotropa. Minha mãe falou assim: esse povo tá te passando a perna. Eu falei: não.
Eu conheço, eles são famosos na área deles, são pessoas sérias, é uma empresa séria. Eu conheço, porque às vezes o pessoal fica com medo de curso online, né? Minha mãe fica com medo de curso online, mas eu já conhecia vocês como profissionais, sei da seriedade da empresa, de vocês, e já vi o Renato lá na televisão, no Terra da Gente. Então eu já sabia que seria algo sério mesmo, uma empresa séria. Obrigado, agradeço aí por você ter dado esse voto de confiança, né, para a gente e tá colhendo, né, teus resultados aí. E o Renato sabe dos resultados que você está colhendo, né, Renato? Sei, e a gente está muito feliz. Você é do sul de Minas, né? Então você pega o terra da gente lá onde você mora. Sim. Eu fiquei agora surpreso de saber que você já tinha me visto lá, tinha até me reconhecido, né? Porque às vezes a gente vê o programa e são tantos biólogos que aparecem no Terra, né? Ele é um programa que valoriza a nossa profissão. Uma das coisas que eu Quando admiro. fala que é do sul de Minas, né? E é um ali, um vizinho teu, então você já presta atenção. E principalmente pessoas profissionais que mexem com fauna e dão certo, aí que eu presto mais atenção ainda, que eu miro mais. Então, por isso que eu tive confiança total. Eu já sigo a Biotrópica de verdade. Não sei há quanto tempo. Que Então, eu massa. já dei esse voto de confiança, e isso para mim nem era o problema, foi só financeiro. Isso aí eu nem me preocupei. E uma coisa que você falou aí que o Léo tinha mencionado é uma coisa bem real, que se você está sem dinheiro, mas quer trabalhar com fauna, o mecanismo é exatamente para você, porque o nosso curso ele ensina a pessoa a buscar a oportunidade e não esperar ela cair no colo. E mesmo que ela apareça, a gente ensina a pessoa a concretizar aquele fato. E Uhum, você disse que admira profissionais que trabalham com fauna, né? exato. Que dão certo, né? Então Porque eu depois. tá vendo. Outra coisa que eu lembro de vocês falando, né? Na minha turma, eu acho que 4 tem CR Bios. Deve ter formado 50. Se eu for olhar os 46 que deram errado, eu lembro muito. É outra chamada que me passou. Sai desse pessoal negativo, aqui você vai florescer, aqui vai ter gente que te entende. E realmente foi, tem as conexões que vocês agregam também, né? O pessoal do grupo IRF. E realmente eu floresci, porque na minha casa ninguém entendia, ninguém entende o que eu faço até hoje. Na minha viraram outras profissões. Tem apenas uns 4 consultores de fauna. Então, se eu for olhar os outros que deram errado, eu não ia, eu nem de CRB teria tirado. Então, eu sempre fui de olhar quem dá certo na área, quem trabalha na área, porque se é possível para ele, vai ser possível para mim. E E olha, foi. já que você admira profissionais da área da fauna que deram certo, depois que a gente terminar esse bate-papo, você vai lá no espelho e olha para ele, para você admirar uma profissional da fauna que deu certo, tá bom? De Ai, verdade. gente, E bom deixa eu te escutar. contar uma história antes de eu te fazer mais uma pergunta. Eu sou bem próximo dos meus avós maternos. Os meus avós paternos já são falecidos, mas os avós maternos estão bem velhinhos, mas estão lúcidos e eu tenho um contato com eles absurdo, desde criança. E você acredita que faz pouquíssimo tempo que eles entenderam mais ou menos o que eu faço? Sabe o que eles achavam que eu fazia? Ia para o campo pegar a cobra para tirar veneno de cobra, para estudar o veneno da cobra. Olha só. E isso porque, nossa, eu trabalho com anfíbios e répteis, com fauna na consultoria há mais de uma década. E aí foi. Deve fazer uns 2 anos que eu percebi como que era a visão deles sobre o meu trabalho, que aí eu expliquei, falei, não, a gente trabalha dentro de obras, de infraestrutura, de áreas de produção agrícola. Olha essa energia que chega na sua casa. Tem um biólogo, tem um veterinário, na verdade, uma equipe de biólogos veterinários analisando os impactos ambientais em cima da fauna, minimizando esses impactos, melhorando as condições
para os animais que vão sofrer com aquela obra e tal. Aí eu expliquei, acredito que eles entenderam um pouquinho a mais. Olha, a minha mãe e o meu pai, eu já desisti. Pelo menos os seus avós entenderam antes e tal, antes tarde do que nunca. Porque minha mãe e o meu pai, eu já cansei de explicar. Minha mãe nunca sabe que local que eu tô. Se eu tô em Brumadinho, ela fala que eu tô em Macacos. Se eu tô em Macacos, ela fala em Brumadinho. Agora eu tô em Janaúba, no norte de Minas, né? Ela fala Januária, Jaíba. Então, eu desisti de fazer ela entender, mas uma hora vai. É isso aí. Olha, e vamos voltar para as perguntas. Eu estou curioso aqui, porque o mecanismo ele é um método, né? A Giovana, inclusive, está perguntando uma coisa que eu acredito que a gente vai responder agora. Eu vou ler a pergunta dela, que é a seguinte: o curso é sobre resgate de fauna ou como se inserir nele? Ela está perguntando se o curso, se o mecanismo IRF é sobre resgate ou sobre como se inserir. Então, o mecanismo IRF ele é um método e ele tem 3 fases. As 2 primeiras fases são divididas em resgate de fauna na prática, onde a gente fala sobre a rotina de campo, os equipamentos, como que é o resgate, a gente fala sobre, dá uma geral sobre consultoria ambiental e onde a fauna entra nesse cenário, a gente fala sobre direção defensiva de veículo 4x4, mostra um monte de coisa meio que prática e teórica do resgate. Na fase 2, a gente fala sobre licenças, autorização de captura, coleta, sobre PBA, sobre relatórios, sobre elaboração de propostas. Então, essa é a fase 2. Na fase 3, que a gente ensina como se inserir no mercado, aprendendo a se inserir e se manter através de um método que foi criado por nós, o Léo criou, chama Processo 555.5. E aí, Marcela, a minha pergunta para você é a seguinte: visto que o mecanismo IRF é um método, qual foi a sua maior dificuldade em aplicá-lo? A minha dificuldade é os relacionamentos, né? Mas eu acho que o método ele te dá mais de uma opção de dar certo. Então, para cada um vai funcionar de uma forma e ele te dá essa opção, ele te dá esse leque. E eu consegui criar oportunidades aplicando o método. Eu resetei tudo que eu sabia, tudo que eu fazia, e falei, eu vou confiar 100%. E todo aluno do IRF que vem me perguntar por que deu certo para mim, eu falo, confia 100% nesses caras. Confia 100% no que eles estão falando. E segue. Não é difícil. É só seguir o que está ali nas mentorias, especificamente, né, de se reinserir no mercado, ou se inserir no mercado. Se você fizer exatamente aquilo, eu tinha um bloquinho que eu anotava o que eu já tinha feito, aonde eu estava, quem estava falando comigo, quem não estava, todos os resultados que eu estava obtendo. Eu lembro direitinho, eu tive que anotar. E eu confiei, segui passo a passo e deu certo para mim. A minha dificuldade maior era em criar oportunidades. E na mentoria, que eu vi como isso acontecia, eu consegui criar oportunidades sem dificuldade e continuo criando, né, Renato? Porque vira e mexe eu te mando uma mensagem e agora eu estou com dificuldade de administrar as oportunidades que estão aparecendo e não para. É para a vida, é para a vida. E outra coisa que eu falo muito para os IRFs, né? Que a gente tem esse contato, os ex-alunos, os alunos novos, é que é importante não para se inserir no mercado de trabalho, mas se manter, porque eu não vou ter essa dificuldade mais depois de aplicar o IRF. Porque não é só você se inserir no mercado. A outra coisa de vocês é que vocês ensinam a se manter no mercado. E isso é muito interessante. Às vezes a gente consegue uma oportunidade ou outra, mas fica 2, 3 meses parado. Igual foi meu caso entre Brumadinho e Macacos. Eu fiquei 3 meses parado. Mas com IRF, não paro mais não.
De verdade, é essa parte de se manter mesmo, que é o difícil, que eu acho que é a pegada da nossa profissão. E por isso que eu falo que o IRF entrega mais do que você investe, porque além de você aprender a se inserir, você aprende a se manter, de quebra ainda tem todo o comportamento que você tem que ter em campo. Eu achei isso sensacional, de uso de equipamentos, a manter a sua organização, a relacionamento interpessoal. Vocês organizam assim todas as ideias da gente. É impressionante. É tratamento de fotos. Renata, eu nunca tive contato com tratamento de fotos. Vi essa importância também no curso, o diferencial que é. Então, tipo assim, eu paguei por uma coisa e recebi muito mais do que eu estava esperando, sabe? Isso é muito gratificante. É muito gratificante quando você fica satisfeito em alguma coisa que você investe da forma que eu fiquei. Eu tô falando Gratificante demais. é o. Não, hoje a noite é sua, a gente está aqui para comemorar. E é gratificante ouvir você falando, viu? Quero te Não, agradecer novamente, porque você pode ter certeza que essa nossa conversa está, sim, inspirando muita gente. E às ai, vezes o então, que falta nos profissionais da nossa área é inspiração, porque a sim, maioria sabe como lidar com o bicho, sabe o que fazer dentro de campo, sabe? Joga um biólogo de fauna no campo, um veterinário que trabalha com silvestre no campo, ele sabe o que vai fazer. Ele vai aprender uma técnica nova ali, outra ali, com a experiência, com o tipo de bicho que vai aparecer para ele. Porque é impossível, a nossa fauna ela é a mais biodiversa. Como é que a gente vai ensinar a manusear 100% das espécies? Não dá. E às vezes não, as pessoas ficam focadas em aprender isso e esquecem que quem contrata não são os animais, que quem contratam são não, as pessoas que estão dentro das empresas. Então, essa parte que eu vejo que o IRF traz de diferencial e que quem enxerga isso e aplica voa. E eu vou emendar mais uma pergunta para você. Eu quero entender de fato como o IRF gerou esse resultado para você. Como que essa oportunidade apareceu? Como que você buscou? O que que aconteceu para esse resultado aí, para você colher esse resultado, essa oportunidade? nós temos um grupo, né, com os antigos alunos do IRF, com os que estão entrando, e eles recebem a gente, e esse grupo é um grupo de contatos, de amizade, de família, né, que a gente acaba virando. E muita gente manda oportunidade nesse grupo, vagas de emprego e tal. E mandaram uma vaga nesse grupo. Aí eu falei assim: eu não vou fazer no método antigo, eu vou fazer conforme ensinam no IRF. Aí eu peguei essa vaga no nosso grupo, apliquei o mecanismo, mandei mensagens para as pessoas certas, para a empresa certa, no momento certo. Aí pegou o dono da empresa, já me chamou para a empresa, para a entrevista no mesmo dia, 5 horas da tarde. Eu já fui, me arrumei, tomei banho correndo, nem esperava que seria tão rápido. Eu mandei mensagem, logo, logo ele respondeu, logo, logo marcou. Aí eu peguei, para fortalecer isso, eu mandei mensagem para todo mundo daquela empresa. E uma das funcionárias falou com ele sobre mim. Além disso, aí reforçou para ele, sabe? Ele até perguntou se eu conhecia ela, falei, virtualmente, porque ela falou tanto que ele até achou que a gente se conhecia pessoalmente. Ela fez tanta propaganda que ele até achou isso. Aí eu peguei, apliquei um método. No outro dia ele já me ligou e falou que eu tinha sido selecionada para a vaga. Aí eu falei assim, eu não vou contar, não é possível que isso já aconteceu. Eu fiquei até com medo de alguma coisa dar errado. Aí eu esperei mais um pouquinho, eu falei, vou esperar esse contrato, assinar esse contrato, não tem condição isso aqui não. Aí quando eu assinei, eu falei com vocês que tinha dado certo e só não vim para campo antes devido ao recesso de final de ano, né? Mas dia 4 de janeiro eu já estava aqui.
já estava aqui. Foi tudo muito rápido mesmo. E muito melhor do que eu esperava, porque muito biólogo, né, tem medo da instabilidade, né? E acabou que é um contrato de carteira assinada para 18 meses, podendo se estender numa empresa de Belo Horizonte que eu não conhecia, também abre esse campo, né? Porque às vezes a gente fica batendo na tecla da mesma empresa, que às vezes contrata os mesmos profissionais, e tem uma gama de empresa aí e tal, disposta, com vaga, uma empresa super boa, super elogiada no meio, com um campo completamente diferente do que eu trabalhava com mineração, agora já estou aprendendo a trabalhar com parque solar, e é um ritmo diferente e tal, mais tranquilo, e é uma oportunidade super bacana, né? Às vezes dá para conseguir também estabilidade e novos empregos, novas oportunidades, novas empresas, tudo assim novo. É só abrir a E, mente. e Marcela, então quer dizer que você já pagou o investimento que você fez no Já IRF? no primeiro mês. Já pagou, Já então? paguei, já sobrou, já estou querendo fazer outro no curso de Arpeto. Que massa. Fico feliz. Ó, você falou que a oportunidade apareceu lá no nosso grupo do Mecanismo IRF do Telegram, correto? Uhum, correto. Só para galera que está aqui entender, o grupo do Mecanismo IRF no Telegram, ele faz parte do mecanismo. Por isso que o nosso treinamento não é curso de resgate de fauna, ele é um mecanismo com engrenagens. E esse grupo, em um mês, ele teve 73 oportunidades de emprego postados, 3 vagas de estágio. E hoje já teve mais oportunidade publicada lá. Então, só o grupo por si só já é um horizonte que se abre. E eu gosto de brincar que não adianta a gente querer conversar de fauna e consultoria ambiental na mesa do Natal com a família. Ninguém vai entender. Agora, lá dentro do mecanismo IRF, você está falando o idioma da fauna. É a mesma coisa você estar na China e querer falar em alemão, ou vice-versa. Então, nós temos a nossa linguagem, nós temos a nossa tribo, o nosso idioma, e o grupo do mecanismo por si só já vale muito mais do que qualquer investimento. Para quem quer se inserir e se manter no mercado de trabalho com fauna, se não tiver no grupo do IRF, já está perdendo tempo. Existem dois tipos de pessoas que querem trabalhar com fauna. O que está dentro do grupo do mecanismo e o que não está. A pessoa tem que decidir quem que ela quer ser aí na fila do pão, né? Eu quero ser uma pessoa que está lá no grupo do mecanismo IRF. Eu sei que Sim. faz a diferença. E olha, mais uma pergunta. O que que aconteceu na sua vida, assim, que você nunca imaginou que o IRF te trouxe? Assim, o que que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou que seria possível depois que você aplicou o IRF? De maior é os relacionamentos que eu estou criando, tanto com o pessoal do grupo, que virou uma família, todo mundo se ajuda. Desde que eu entrei, o pessoal antigo já me acolheu. Eu já tive a ajuda da Cierle, do Heraldo. Para cada um, eu postava uma direção e eu já fui super acolhida. Eu estou acolhendo atualmente. Então, o primeiro relacionamento que eu criei depois que eu entrei no IRF foi com o pessoal do grupo. Depois que eu fui ampliando. E eu não esperava que desse tão certo. Para mim, isso ter acontecido, um ambiente que não fosse de competição, mas de colaboração. Isso é uma coisa que eu realmente não esperava, é florescer mesmo no grupo, sabe? Porque todo mundo quer se ajudar, ninguém quer competir, todo mundo dá dica, todo mundo quer ajudar, olha, se está fazendo certo, se está fazendo errado, faz as reuniões no domingo. Então, esse clima de colaboração, para mim, foi uma surpresa. E, de fato, ajuda, isso de fato acelera seu resultado.
porque a pessoa já conseguiu estar onde você quer estar, então você vai conversar com ela, vai tirar dúvida com ela. E olha, E é Marcelo, na você quer hora. um termômetro real? Pensa no tamanho que é o nosso país. É do tamanho de um continente, sabe? Isso é um fato. E existem obras de norte a sul, de leste a oeste, de todas as tipologias. Se a gente for pensar em mineração, que foi onde você trabalhou já, pensa o tanto de tipo de mineração que existe. Vamos pensar em estrada. O Brasil é cortado de estrada. O Brasil é recortado por ferrovias. O Brasil tem uma malha de rios assim, ó, imensa. São muitas PCHs, muitas CGHs, muitas UHEs. Aí elas produzem energia, essa energia é distribuída pelas linhas de transmissão, e a gente sabe, nós temos uma empresa de consultoria ambiental há muito tempo, hoje a gente estava conversando mais cedo, Léo, eu e o outro sócio nosso, Pedro, a gente sabe que esse mercado está aquecido, tem muito investimento acontecendo, tá pipocando de propostas para a gente já logo no começo do ano, sabe? A gente já sentiu que está diferente do ano passado, que está melhor. Então não tem dessa de ter concorrência, tem área infinita, sabe? Só que o que a gente precisa fazer, e eu acredito que é o movimento do IRF, vai ser o precursor. Nós precisamos mostrar para o mundo, nos posicionar como profissionais que têm sim o seu valor, mostrar que o nosso trabalho ele não é simples, é um trabalho de risco, de alto risco, e de alto valor intelectual agregado. Nós não somos pessoas que simplesmente pegam bichos no mato e abraçam árvores. A gente tem um background científico absurdo, de estudo, de técnica, de dom, porque pegar uma cobra não é assim para qualquer um, né? De jeito nenhum. Então, nós temos que ser valorizados. E essa valorização só vai começar quando a gente colocar esse valor. E a gente vai fazer essa mudança no mercado, é questão de tempo. E olha, quero fazer a última pergunta para você, para a gente inspirar as pessoas que estão nos acompanhando aí, que estão assistindo o vídeo. O que você falaria para quem está do outro lado e está em dúvida, não sabe se entra para a família IRF, não sabe se matricula no mecanismo a hora que as vagas estiverem abertas, está naquela dúvida. O que você falaria para essas pessoas? Primeiro, só duas considerações que eu quero fazer de coisas que você falou. Não adianta ter só conhecimento científico. Não adianta só ser o cara da identificação. Você tem que ser o cara dos relacionamentos. Você pode ter o maior conhecimento científico do mundo, mas se você não souber como chegar até as pessoas, o conhecimento não vai valer de nada, porque você não vai ter oportunidade de usar. E o que eu falaria para as pessoas é não fazer igual eu, não, gente. Não demora. Não pula os stories quando eles fizerem a publicação do curso. Faz o missão, que o missão te dá uma base do que você vai encontrar no IRF. Você vai encontrar muito mais. Não tenha dúvidas que o IRF gera resultados, gerou para mim, é um método sério e abre a cabeça. Eu trabalhei com mineração, não imaginaria mandar uma vaga para uma LT, por exemplo. Tem coisa que o IRF vai abrir a sua cabeça. Vai funcionar para você de uma forma diferente do que funcionou para mim. Mas eu acho que é questão de prioridade. Se você quiser, igual eu, trabalhar com biologia, não perder o investimento que você fez na graduação, nos minicursos, no congresso, você precisa investir no curso. Você precisa saber como se posicionar. Todo profissional precisa. E nós temos a sorte que esse curso não é geral. Não é aquele curso, vem aprender a se inserir no mercado. É um curso voltado para veterinários, voltado para biólogos. Então, ele é muito específico para a gente, é diferente. E vocês
ensinam esse diferencial. Eu poderia ter trabalhado o ano passado inteiro. Diz que tudo vem na hora certa, né? Eu já tinha ciência desse curso, mas eu aconselho a fazer o quanto antes possível para vocês começarem a aplicar e não abandonar essa profissão linda que é a nossa, porque eu estava prestes a cometer esse erro. Eu mandei na mensagem também que vocês seriam minha última tentativa, e foi o que deu certo. Então, façam, invistam, é questão de prioridade. Se é isso que você quer ser, se é isso que você ama, então pega e faz. É de coração, assim, porque eu também sou de ajudar todos os profissionais da nossa área, porque é uma profissão bonita demais. Bonita demais. Lógico que eu quero retorno financeiro. Só existe minha profissão porque tem um impacto. Então, não deixa de ser importante, mas por outro lado, nossa profissão é linda, ela ajuda a natureza, ajuda o planeta, você vai estar mitigando impactos ambientais. Então, se você, assim como eu, é apaixonado, não deixa de ter conhecimento nessa parte, não, porque é uma coisa que a gente costuma ignorar. Eu ignorei por um tempo que eu seguia a biotrópica, se eu tivesse feito antes, eu não precisava ter passado por um ano desempregada, frustrada e desesperada do jeito que eu passei. É uma coisa que eu não desejo para vocês. Então, meu conselho é fazer e confiar e aplicar. É isso. Marcela, primeiro de tudo, eu queria dizer que eu vou até olhar para a câmera aqui. Eu estou encantado, de verdade, poder estar te conhecendo mais um pouco. E eu acredito que tem duas coisas que que não nasce assim, né? Que a gente conquista, que é respeito e admiração. Não que conquistar a minha admiração seja grandes coisas, só que eu vejo que todo mundo que passa pela minha frente, ela, pelo menos, de uma coisa, ela sabe mais do que eu. E desse bate-papo que a gente teve aqui, teve uma coisa que você falou que me marcou muito e que vai, de repente, me levar pelo resto da vida, que você trouxe uma coisa que eu já falei algumas vezes, só que às vezes a gente se esquece. Você veio para o mecanismo IRF como uma folha em branco. Né? Você pegou todo o teu livro da vida já, que estava ali rabiscado, né? Rascunho, o que funcionou, o que não funcionou, você falou, calma aí. Isso é uma habilidade muito admirável, porque a gente vem, né, cheio de pensamentos ou valores, ou que falaram para a gente que funciona e tudo mais, e aí você pegou, jogou tudo fora, veio com uma folha em branco e acreditou no processo. Isso, para mim, é admirável demais, sabe? Porque são poucas que eu vejo, e você viu isso, tanto que as pessoas, os próprios alunos do Mecanismo RF foram falar com você depois que você postou lá, que você estava fazendo aniversário em campo, que era o teu sonho, né? Tipo, como assim funcionou para você? E às vezes, geralmente é isso, você pode ter o método perfeito, a técnica perfeita, tudo perfeito. Agora, se você não vier, e aí aquilo que pode funcionar para você pode não funcionar para o outro, como uma folha em branco, resetar, dar um reset, um master reset, calma, deixa eu começar do zero, pode ser que não funcione para você. E talvez pode ter sido isso que funcionou para você, de você resetar, calma, deixa eu ver se essas besteiras que esses doidos aqui estão falando realmente faz sentido. Então, eu quero deixar gravado aqui, meus parabéns, né? Você está colhendo os resultados aí do que você plantou, sabe? É a tua colheita, e eu, como eu gosto de falar, é só o começo, né? Pô, você tá no campo, tu fez aniversário no campo, sabe? Que era teu sonho. Que eu vou falar mais? Então, eu queria só deixar esse recado final aqui e agradecer por você estar lá no grupo, tá sempre ali compartilhando, né? E é isso, tamo junto, sabe que pode contar comigo, contar com o Renato, toda a equipe Biotrópica, tem uma galera toda aqui, né, que fica nos bastidores aí, para que a gente possa estar aqui na frente das câmeras. Então, meu sentimento hoje é de gratidão.
Léo, é só um PS, você pode até ter me admirado hoje, mas eu tenho certeza que não é nem 1% do que eu admirei na sua aula sobre a oncinha. Aquilo ali, meu nível de admiração, meu termômetro explodiu, porque eu admiro muito todos os veterinários também que me acompanham e mexem, né, com silvestre. Com certeza é um dom especial e é Gratidão. difícil de achar. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Então, Marcela, fala aí, Gaiga. não, eu ia só agradecer ela também, dizer que isso não tem preço, sabe? Hoje, nosso principal combustível para a gente se manter aqui num escritório, na frente de um computador, é um depoimento, um testemunho como o seu. Porque hoje a gente coleciona estudos de caso, porque deixa de ser sobre a gente, é sobre você, é sobre os alunos e alunas que estão realizando o que Léo e eu já realizamos, sabe? A gente já conhece o Brasilzão, a gente já cansou, não cansou porque não dá para cansar, né? Mas a gente já foi muito para a Amazônia, muito para Caatinga, muito para Meus Mata Atlântica, objetivos. muito para o Cerrado. A gente já viveu isso, a gente sabe que é maravilhoso, e a gente sabe que tem grana envolvida. Então, a gente tem que fazer com amor, mas não por amor. A gente tem que fazer Exato. por dinheiro, que hoje é a moeda que a gente troca em comida, em moradia e etc. Todo mundo aqui sabe disso, né? Eu não preciso ficar falando o óbvio, né? Que são os boletos, as contas que a gente tem que pagar. Então, muito Apesar que tem obrigado. várias vezes que vocês falam o óbvio que ninguém diz, né? O óbvio precisa ser dito. O óbvio Sempre. precisa ser dito. Então, Mas é isso, eu admiro muito vocês dois. Muito mesmo. E valeu. eu que agradeço por vocês terem criado isso, eu acho inovador. Inovador o método. Depois que eu assisti às aulas, eu vi, vocês deveriam pôr isso na faculdade, começar a dar como matéria, sei lá, é um negócio de utilidade pública, esse método de vocês. Eu acho, pelo menos. Deveria ser cadeira de faculdade. Obrigatório. Quem sabe, né? Joga pro universo aí, vamos ver se o Mac não bota a gente lá, né? E, ó, um dia eu ainda visito vocês, cada um na sua sede. Renato tá mais perto em Poços, não sei onde que o Léo fica, porque eu sei que vocês têm escritório. Onde você fica, Léo? Niterói, Rio de Janeiro. Niterói, no Rio. Pois é, se eu for ir para essas bandas, também vou querer te ver. E é isso, gente. Passando essa pandemia, eu dou um jeito e o que vocês fizerem de curso, eu tô aberta agora para cursos online. Já pedi até para me avisar por WhatsApp. Maravilha. Marcela, obrigado, gratidão. Eu só queria fechar, para a gente fechar com chave de ouro, uma última pergunta. Em 2020, você estava frustrada, né? Porque você não estava no trabalho, no mercado de trabalho e tudo mais. E agora, a Marcela daqui a 5 anos, o que ela vai estar fazendo? Ah, Marcela, daqui 5 anos eu não vou te jogar um método alto, não. Porque futuramente eu quero ter meu próprio escritório também, né? Se possível, mas eu quero estar coordenando. Legal. Coordenando um resgate de fauna. Maravilha. Joga para o universo e já começa a trabalhar agora. Aliás, eu sei que você já está começando. É minha meta para daqui 5 anos. Maravilha. Parabéns. Eu quero me especializar em herpeto também. Um jeito nisso. É o grupo mais legal que existe, fazer o quê, né? Todo mundo fala isso. Ontem a gente estava conversando com a Juliane Zanoni e ela falou, eu quero fazer o curso de herpeto. Não, já tem... se eu lançar uma lista de espera, eu vou fazer isso. Eu vou lançar, Léo, o que você acha? Vamos lançar uma lista de espera no Mecanismo IRF para ver se a turma lá está interessada mesmo em fazer esse curso de herpeto. Se tiver interessado, eu estou prometendo algo aqui, mas eu tenho que falar com a galera da Biotrópica nos bastidores. Mas vou fazer uma promessa e jogar para o universo. Se a galera tiver interessado mesmo, a gente vai abrir as vagas do curso de herpeto
só para alunos do IRF primeiro. Ó, eu tô fazendo uma promessa por minha conta aqui, a gente ainda vai ver, mas Ele eu vai tô com lotar. vontade de jogar uma lista de espera lá no grupo, porque o Léo e eu, a gente já não sabe contar mais o número de pessoas que estão pedindo, e esse ano foi o primeiro que a gente não fez ele presencial. Só que o online mostrou que não tem barreira. Então, esse ano de 2020, ele provou que depende muito mais da gente do que da escola, do método, do material, sabe? Você pode entrar na melhor faculdade do Brasil, nas melhores universidades, você pode ter os melhores professores. Isso aí não vai fazer com que você tenha sucesso na sua carreira. Tanto que a gente sabe que formam aí milhares e milhares e milhares de biólogos que saem de USP, Unicamp, das federais, das particulares ótimas que a gente tem, como a PUC, e Exato. saem perdidos, perdidas, e às vezes mudam de área, sabe? Então, a faculdade, ela não faz o profissional. O profissional também tem que assumir a responsa, sabe? Então, a gente viu que o online, ele também filtra quem tem essa responsa. E a gente não quer pessoas que são curiosas na biotrópica, a gente quer gente para somar, para agregar e para visar um médio e longo prazo, porque o que a gente vai fazer ainda, nossa, não dá nem para mensurar, mas a parada vai crescer e a gente vai estar aí no movimento, quem chegar primeiro vai beber água limpa. Exato. Por isso que eu falo, faz antes, gente. Não passa pelo que eu passei, não. Chega primeiro e bebe a água. Fechou, Marcela? Fechou, gente. Muito obrigada por tudo mesmo. Bacana. Depois a gente vai trocando ideia aí sobre o curso de Airfeito. Maravilha. Quero agradecer todo mundo que esteve com a gente essa noite, vários alunos e várias alunas do Mecanismo. Quero agradecer quem também ainda não faz parte da família biotrópica. Venha fazer parte, a gente não está de palhaçada aqui, a gente não precisaria estar com a cara aqui falando disso, sabe? A gente podia estar no campo, a gente podia estar num resgate de fauna sendo colega da Marcela. Só que a gente está aqui porque a gente acredita no movimento que a gente está criando. E esse foi mais um Resultados IRF. O meu nome é Renato Gaiga, sou biólogo, consultor de fauna, e ao meu lado... Me chamo Leonardo Schwab, médico veterinário, consultor de fauna, e hoje foi um bate-papo incrível com a nossa aluna Marcela, que está no campo. Parabéns pelo teu aniversário, parabéns pelo teu resultado. E é isso, vamos embora, vamos para cima e aguardar que a gente vai ter mais resultados IRF em breve. Obrigado, Marcela. Eu que agradeço. Beijo para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, valeu demais.